Qual é o prazo que os tribunais de contas têm para anular eventuais aposentadorias concedidas a servidores públicos do regime próprio previdenciário? Esse tema sofreu uma recente mudança na jurisprudência do Supremo e é sobre isso que nós vamos falar no podcast Grifão dessa semana. Em decorrência da previsão encartada no artigo 71, inciso 3º da CF, a aposentadoria concedida aos servidores públicos que estão atrelados ao regime previdenciário próprio é considerado um ato complexo. Isso significa que duas vontades devem concorrer, e essas duas vontades devem estar em acordo para que a aposentadoria concedida aos servidores públicos ligados ao regime previdenciário próprio seja considerado um ato administrativo completo. A vontade da administração pública, que tem geralmente uma entidade específica para administrar o regime previdenciário próprio, que irá aplicar a lei que rege os benefícios previdenciários pagos aos servidores públicos, e a vontade do Tribunal de Contas respectivo, que deverá fazer o controle do ato de concessão inicial da aposentadoria para os servidores civis, reforma para os militares e também das pensões àqueles que têm direito às pensões no regime previdenciário próprio. Somente quando se encontram as vontades da entidade responsável por administrar o regime previdenciário próprio, que inicialmente concedeu o benefício, e do Tribunal de Contas, que registrou e verificou a legalidade do ato de concessão, cumpriu, portanto, o princípio da legalidade e não identificou nenhum tipo de irregularidade na concessão dos benefícios previdenciários do referido regime previdenciário, é que esse ato complexo se aperfeiçoa, ele é tido como realizado, porque as duas vontades se encontraram e um servidor pode falar efetivamente que está aposentado. Ocorre que não há nenhum prazo previsto na legislação vigente para os tribunais de contas realizar esse registro. E em razão dessa ausência de prazo, no passado, o Supremo Tribunal Federal entendia que se o Tribunal de Contas realizasse uma negativa do registro e cassasse, eventualmente, o benefício previdenciário, a pensão ou a reforma concedida no prazo de 5 anos contados do recebimento do processo administrativo de concessão no próprio Tribunal de Contas, não precisava abrir para o agente público beneficiado a ampla defesa do contraditório, já que é algo esperado nesse processo administrativo para resultar no ato complexo uma eventual análise do Tribunal de Contas que poderia resultar no cancelamento da concessão do benefício. Caso, entretanto, o Tribunal de Contas fizesse essa análise no período posterior a 5 anos do recebimento do processo de aposentadoria, de reforma ou de pensão, deveria sim convocar o interessado, o agente público interessado ou beneficiário, para que exercesse a defesa do contraditório e, caso o Tribunal de Contas encontrasse alguma ilegalidade, poderia sim anular ou suspender o benefício previdenciário de acordo com as razões que justificavam a atuação do Tribunal de Contas, que isso não iria implicar em nenhuma nulidade da decisão do Tribunal de Contas, já que se esse prazo se estendesse por mais de 5 anos, o Tribunal de Contas teria garantido o devido processo legal administrativo para o interessado. Só que em fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os tribunais de contas devem observar o princípio da segurança jurídica e também o princípio da confiança e, principalmente, não deixar aquele agente público que contribuiu durante um período expressivo de tempo e, aparentemente, atendeu os requisitos para obter a aposentadoria à mercê de uma decisão do Tribunal de Contas que pode vir, sabe-se lá quando. Então, o Supremo Tribunal Federal, com base nesses dois princípios, o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, firmou o entendimento de que os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para julgar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
E esse prazo de 5 anos deve ser contado a partir do recebimento do processo de concessão desses benefícios no próprio Tribunal de Contas. Após expirado esse prazo de 5 anos, o Tribunal de Contas não poderá anular a concessão, não poderá suspender o pagamento, ainda que exista uma ilegalidade. Então, deve-se agora entender que aquela situação excepcional decorrente de um entendimento de que se houvesse após 5 anos contado do recebimento desse processo do Tribunal de Contas, ampla defesa e contraditório, o próprio Tribunal de Contas poderia anular e suspender o benefício previdenciário. O atual entendimento supremo, firmado em fevereiro de 2020, não permite que os tribunais de contas ultrapassem o prazo de 5 anos contados do recebimento desse processo para corrigir qualquer tipo de ilegalidade na concessão dos benefícios previdenciários do regime próprio. Gostou do podcast Grifão dessa semana? Então eu convido você para curtir o nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, em que você consegue baixar o conteúdo dos nossos podcasts semanais por áudio e ouvir onde você estiver, no momento que você encontrar como mais adequado para isso. E também para enviar suas sugestões para nós aqui da Grifon, porque na medida do possível a gente vai tentar atender as sugestões que chegam. É claro que nem todos conseguem ser atendidos, mas a gente sempre escuta, a gente sempre lê, a gente sempre tenta adaptar a nossa programação aqui para aquilo que vocês precisam. Por fim, lembro que nós temos o Núcleo de Educação à Distância, o EAD Grifon, que já tem mais de 1.000 alunos matriculados, que estão fazendo nossos cursos, muitos já foram certificados nos cursos de aprimoramento da Grifon, e você pode também se matricular nesses cursos e conhecer nossos conteúdos variados, sempre atrelados aos temas de grande importância para a administração pública, para o direito municipal, para o direito administrativo, para o direito constitucional, para o direito eleitoral, enfim, para permitir que juntos nós possamos garantir uma excelente gestão pública no país. Nós nos vemos na próxima semana, porque nossos podcasts são publicações semanais, sempre atualizadas, e que traz para você conhecimento rápido e de segurança para atuar no dia a dia administrativo. Até lá. Tchau, tchau.